Você não entende sua dor, porque ela não fala, ela tosse, ela some por dias, desmaia no meio da conversa. Ela se tranca no banheiro e finge enjoo. Mas o que ela está dizendo é outra coisa. Ela está gritando o que você não ousa formular. Eu quero, mas não posso querer. Eu desejo, mas não sem me trair. Eu quero ser olhada, sem ser devorada. Esse é o teatro que ninguém te contou. Esse é o corpo que fala quando a alma foi silenciada. Dora não era doente. Ela era o sintoma perfeito de um mundo que exige recato, mas consome desejo. Que quer a mulher santa, mas se excita com a mulher histérica. Que diz respeito, mas só olha quando a saia é curta e a voz falha. Ela tossia, sim, mas não era gripe. Era grito engasgado, era gozo recalcado, era culpa querendo sair pela garganta. O corpo dela virou trincheira, a mente, carcereira. Toda vez que ela sentia desejo, um novo sintoma nascia. Tosse, enjoo, vertigem, como se o próprio prazer fosse veneno. E era, porque para uma mulher como Dora, desejar era trair tudo o que diziam que ela deveria ser. Você ainda acha que ela era frágil? Ela desafiou o império da moral com o corpo. Ela implodiu a narrativa da pureza com o sintoma. Ela não dizia, quero transar com ele. Ela desmaiava. Ela não dizia, me sinto traída pelo meu pai. Ela perdia a voz. Ela não dizia, estou em guerra comigo mesma. Ela se isolava, tossia, criava rituais obsessivos de silêncio. Você chama de drama. É guerra civil interna. Ela era o teatro do recalque em carne viva. Imagine, um banquete, todos os adultos rindo, comendo carne em decomposição, dizendo que é saudável. A criança quer vomitar, mas os pais sorriem. Coma, querida, isso é civilização. Dora é essa criança. Você também. Você cresceu aprendendo que o que te enoja é o que vai te fazer amada. Aprendeu a sorrir quando quer sumir, a dizer, não foi nada, quando queria gritar, a cuidar de todos e adoecer em silêncio. Sua dor tem boas maneiras. Freud não quis curar Dora. Quis escutar o corpo, e o corpo dizia, eu fui olhada cedo demais. Fui desejada antes de me desejar. Fui tocada sem toque. Fui violada sem prova. A histeria dela não era loucura. Era defesa simbólica contra uma cultura que erotiza a filha. E chama isso de família. O pai dela a colocava no colo da amante. A amante usava Dora como confidente. O marido da amante, o Sr. K, flertava com ela. E todos agiam como se nada estivesse acontecendo. A única forma de dizer tem algo errado era adoecer. Você também faz isso. Quando não pode sair, sua mente desaparece. Quando não pode dizer não, seu corpo diz chega. Quando não pode assumir o desejo, a culpa aparece disfarçada de ética. Você acha que está evoluindo. Está apenas se treinando para adoecer com elegância. Dora era mais honesta. Ela vomitava a mentira. Ela queria ser vista, mas não como mulher objeto. Ela queria ser tocada, mas não como moeda de troca. Ela queria desejar, mas sem se tornar vadia aos olhos do pai. Ela queria ser desejada, mas não por um homem casado que a olhava com fome disfarçada. Dora vivia o dilema eterno da mulher. Ser pura e invisível. Ser desejável e culpada. Você quer o olhar, mas teme o que ele projeta. Você quer atenção, mas detesta o preço de ser lida como provocação. Você sorri, e depois se odeia por dentro. A tosse dela era poesia sombria. Era o sinal de que a alma estava encurralada. Freud escutou, mas ninguém mais quis ouvir. Chamaram de loucura, de histeria, de fase, de crise feminina. Você também chama de TPM, ansiedade, drama. Mas a verdade é uma só. Seu corpo ainda fala a língua da repressão. Sua mente ainda obedece à moral do século passado. Seu desejo ainda pede desculpas por existir. Dora não morreu. Ela está aí, tossindo dentro de você. Ela queria alguém que a visse sem devorar. Alguém que a desejasse sem transformá-la em coisa. Mas isso não existe no script cultural. A mulher é ensinada a desejar ser desejada, mas sem poder controlar quem deseja, como deseja e o que se faz com esse desejo. Você quer ser centro, mas não quer ser o palco de ninguém. Você quer o toque, mas não quer a dominação simbólica que ele carrega. Você quer intensidade, mas quer mantê-la sob controle. O nome disso é guerra psíquica. E Dora sangrou por todas que ainda vivem isso em silêncio. Ela virou paciente, mas era profetisa. A primeira mulher que teve coragem de adoecer no lugar de sorrir.
A primeira que fez do próprio corpo um protesto simbólico contra o papel que a sociedade lhe ofereceu. Você ainda diz, tá tudo bem, e vai dormir chorando. Dora tossia na cara dos que diziam amar. Ela não era fraca, era lúcida demais para continuar fingindo. Silêncio. Respire. Se o seu corpo ainda fala, se você sente enjoo, cansaço, raiva sem nome, talvez não seja ansiedade. Talvez seja só o desejo proibido que você foi ensinada a negar. E ele não vai embora com mantra, vai embora com bisturi. Você cresceu querendo ser boa, ser a filha perfeita, a mulher respeitável, a amiga confiável. Mas o desejo tem outro plano, porque o desejo não é bonzinho. Ele não segue sua moral, ele não respeita seu discurso. E é aí que tudo começa a rachar. Dora queria ser pura, mas seduzia. Queria ser respeitada, mas provocava. Queria ser amada, mas testava os homens até que desistissem dela. E quando eles recuavam, ela adoecia. Você acha que isso é jogo? É estrutura. É o script que habita toda mulher que cresceu sendo elogiada por comportamento exemplar, mas que por dentro sonhava com o toque proibido. Quero que ele me deseje, mas se tocar, eu o odeio. Quero que ele me admire, mas se aproximar, eu sumo. Quero que ele me prove, mas se ele tentar, eu grito. Esse paradoxo não é drama, é prisão. Dora era o centro de um triângulo podre. O pai, supostamente protetor, usava a filha como escudo emocional para manter o caso com a senhora K. A senhora K, amante do pai, tratava Dora como boneca de estimação. O Sr. K, marido da amante, seduzia Dora nas entrelinhas. Freud observava, mas também jogava. Todos ali queriam algo dela, mas disfarçavam de afeto. E Dora aprendeu a revidar sem dizer uma palavra. Ela testava, rejeitava, adoecia. O Sr. K tentou beijá-la. Ela fugiu. Dias depois, entrou em colapso. Mas o colapso não foi por trauma, foi por ambiguidade. Ela queria ser desejada, mas não podia admitir. Queria ser olhada, mas sem parecer vulgar. Queria ser o centro, mas sem trair a imagem da boa filha. E quando o desejo apertava demais, ela se sabotava. Você também faz isso. Quando o outro te quer demais, você perde o interesse. Quando ele se afasta, você enlouquece. Quando ele te trata bem, você desconfia. Quando te ignora, você fantasia. Esse padrão tem nome: sedução inconsciente como forma de controle. Você não quer afeto, quer domínio sobre o desejo do outro. Quer que ele queime por você, mas não quer se queimar por ninguém. Dora manipulava com o corpo, sem saber. Era a virgem sagrada que acendia incêndios por onde passava, não por maldade, mas por estrutura psíquica em conflito. Ela foi criada para ser santa, mas o instinto queria ser devorada, e o que não pôde ser vivido virou sintoma. A mulher moderna repete isso com maquiagem e feed organizado. Finge pureza, mas posta desejo. Finge respeito, mas testa poder. Finge empatia, mas quer o controle emocional total do outro. Me prove que me ama, mas não me prenda. Me deseje como louco, mas não me toque como objeto. Me idealize, mas não me rotule. Você quer tudo, mas sem pagar o preço simbólico de desejar de verdade. Dora rejeitava o Sr. K, mas ficou devastada quando ele se afastou. Ela disse, não quero, mas seu corpo entrou em colapso quando foi deixada. Freud viu, anotou, entendeu o que ninguém queria encarar. O desejo inconsciente não respeita a moral. E mais, a mulher deseja mesmo quando nega, e o que ela deseja, às vezes a enoja. É aí que o espelho quebra. Porque toda mulher foi treinada para negar o desejo enquanto o executa. Treinada para seduzir sem parecer vulgar. Para controlar sem parecer manipuladora. Para dominar afetivamente e se fazer de vítima quando o outro reage. Essa é a histeria moderna. A performance do desejo recalcado. O teatro da pureza em guerra com o instinto. Dora não era cruel. Era dividida. Ela testava os homens porque queria sentir que ainda tinha algum controle. Se eles desejassem demais, ela os punia. Se desejassem pouco, ela os desprezava. Você já fez isso. Talvez esteja fazendo agora. Você diz que quer alguém que te admire. Mas o dia que ele se ajoelhar, você perde o interesse. Você diz que quer alguém estável, mas treme de excitação quando aparece alguém instável, imprevisível, sombrio. Você chama de amor,
um ritual de teste que ninguém sobrevive. O nome disso? Desejo recalcado, mais controle afetivo. E quem não entende isso, vira vítima de si mesmo. Você diz que está cansada dos homens, mas você os quebra antes que eles possam se mostrar. Você diz que está ferida, mas continua testando como se o amor fosse um jogo de resistência. Você quer ser vencida, mas não quer se entregar. Você quer intensidade, mas tem pavor de alguém que veja quem você realmente é. Freud observava Dora e a notava como quem via o nascimento de uma nova psique. A mulher do século XX, a mulher que deseja, que seduz, que testa, que adoece. A mulher que nunca foi santa, mas aprendeu a fingir que era. Porque foi assim que ensinaram. Desejar é perigoso. Ser desejada é uma arma de duas faces. E assim, toda mulher aprendeu a cortar o desejo com tesoura moral. Dora é o espelho da sua ambiguidade. Você não a entende porque ela ainda vive em você. Quando você manda mensagem e depois se arrepende. Quando você espera que ele te deseje, mas o culpa por te olhar. Quando você quer ser o centro, mas se esconde atrás de discursos espirituais. Essa é Dora, a mulher que seduz sem saber, que pune sem querer, que adoece quando é ignorada. E você ainda acha que o problema é ele, mas no fundo, você quer sentir algo tão forte que justifique o abismo que cresce dentro de você. Dora queria o toque, mas precisava do colapso. E você, quer mesmo ser amada? Ou só quer continuar testando todos até que nenhum sobreviva? Você acha que é livre, mas repete. Você acha que sente, mas interpreta. Você acha que escolhe, mas só cumpre o script. A liberdade que você diz ter é só o enredo emocional herdado da sua mãe, que herdou da dela, e da outra, todas treinadas no mesmo papel, a mulher ideal. Mas esse papel tem um preço. Você precisa morrer por dentro sorrindo. Dora não inventou seus sintomas. Ela herdou. Ela não era uma jovem confusa. Era a repetição psíquica de uma linhagem inteira de mulheres que desejaram e foram punidas, que amaram e foram traídas, que gritaram, mas ninguém ouviu. O que Freud viu em Dora não foi um caso, foi um eco. Uma mulher tentando quebrar o ciclo, mas sem as ferramentas para escapar da prisão. Então o corpo gritou, a mente sabotou, o afeto virou armadilha. Sua mãe também teve essa guerra, talvez mais silenciosa, talvez disfarçada de casamento duradouro, de cuidado com os filhos, de não vou me separar porque ele é um bom pai. Mas no fundo, ela também tossia. Ela também vomitava quando se sentia tocada sem desejo. Ela também adoecia em silêncio, por ter aprendido que amar é aceitar tudo. E você cresceu vendo isso, e jurou que faria diferente. Mas agora está aí, testando, sabotando, esperando que alguém te salve, desde que você não precise confiar de verdade. Você chama de instinto, mas é código. É o script rodando em segundo plano. Você não ama, você tenta sobreviver afetivamente. Você não escolhe homens, você repete o tipo que ativa seu trauma conhecido. Você não suporta certos comportamentos, você só não sabe lidar com o que não controla. E tudo isso já veio de fábrica. Você foi treinada para ser desejada, mas não para lidar com o próprio desejo. Treinada para cuidar, mas não para receber sem culpa. Treinada para ser forte, mas sem jamais parecer ameaçadora. Você é Dora com filtro do Instagram. A mãe de Dora aceitava ser traída. Fechava os olhos para os casos do marido. Se anulava para manter a imagem da família perfeita. E Dora dizia que odiava a amante do pai, mas imitava a postura dela. Dizia que desprezava o Sr. K, mas testava o poder de sedução que tinha sobre ele. Você também aprendeu por osmose. Absorveu sem querer. Homem nenhum presta. Seja forte, mas doce. Não mostre demais. Não seja fácil, mas também não seja fria. Esse é o mantra das mulheres domesticadas. Você não se tornou assim. Você foi moldada. Sua sensualidade foi censurada. Sua raiva foi medicada. Sua ambição foi disfarçada de empatia. Você diz que quer liberdade, mas na prática só busca alguém que valide sua dor. Você quer ser compreendida, mas não aceita ser confrontada. Você diz que quer ser vista, mas treme de medo se alguém realmente te enxergar por dentro. Isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade agora. O script psíquico é cruel. Ele diz que você deve ser tudo, mas não pode ser demais em nada. Deseje, mas com modéstia. Mostre poder, mas peça desculpas depois. Tenha opinião, mas com doçura. Brilhe, mas sem ofuscar. E quando você falha nisso, o corpo fala.
Como Dora, ela não suportava o olhar masculino, mas também não conseguia viver sem ele. Ela se trancava, mas sonhava com libertação. Ela testava os homens, mas nenhum passava, porque o teste era impossível. E o mais brutal, ela achava que era culpa dela. Você também acha que é você que ama demais, que é você que não teve sorte, que é você que está ferida demais para confiar. Mas a verdade, você foi treinada para isso, a se punir toda vez que deseja, a se sabotar toda vez que sente que algo é verdadeiro demais, a se afastar toda vez que o outro oferece o que você diz querer. Você chama de autoproteção, mas é só medo disfarçado de narrativa. Freud viu isso, e não teve medo de escrever. O desejo inconsciente é mais forte que a moral. A mulher deseja, mesmo quando não admite. O sintoma é a prova de um desejo recusado. Por isso quiseram calar Freud. Por isso querem calar esse vídeo. Porque ele tira a fantasia da mulher como santa e revela a verdade insuportável. A mulher moderna é uma prisioneira sofisticada. Ela fala em liberdade, com a alma algemada ao afeto herdado. Ela diz que quer ser amada, mas só aceita amor se puder controlar cada detalhe da entrega. Você quer sair disso? Então pare de se descrever como especial. Você não é diferente. Você é repetição. Até que escolha sangrar esse script com lucidez. Até que consiga olhar no espelho e dizer: tudo que eu chamo de amor é só o vício afetivo que aprendi observando minha mãe implorar por respeito. Tudo que eu chamo de empatia é só o medo de ser rejeitada se mostrar raiva. Tudo que eu chamo de cuidado é só o instinto de agradar para não ser descartada. Essa é a verdade. Dura, feia, salvadora. Dora te deixou um espelho, não para você se admirar, mas para você vomitar. Vomitar o afeto que virou muleta. Vomitar a imagem que virou coleira. Vomitar a feminilidade que virou prisão com perfume. Você não precisa mais repetir, mas para isso, vai ter que se despir da imagem de mulher boa. Você está pronta? Ou vai seguir como sua mãe, sorrindo enquanto sangra? Chegou a hora de parar de entender e começar a cortar. Você já chorou demais, já culpou os outros, já se analisou até perder a espontaneidade, mas não sangrou o que precisa morrer. Não matou a personagem que ainda finge ser decente. O que te prende não é o trauma, é a imagem que você protege em cima dele. A imagem da mulher sensível, da mulher ética, da mulher que só quer amar. Mentira. Você quer controle, quer domínio afetivo. Quer que ele se ajoelhe sem que você precise se despir emocionalmente. Quer ser o centro, sem risco. Quer ser tocada, sem ser lida. Quer ser amada, sem se comprometer com a entrega. Você não quer amor. Você quer um altar. Dora também. Ela recusava todos que se aproximavam, mas desmoronava quando era ignorada. Ela se dizia vítima, mas construía o palco onde o outro cairia. Ela implorava por reconhecimento, mas punia quem ousava decifrá-la. Isso não é jogo. É o script do feminino ferido que aprendeu a controlar para não ser ferido de novo. Mas adivinha? O controle virou a própria prisão. Essa é a cirurgia. Sem anestesia. Sem manual. Você precisa arrancar de si a santa que implora atenção com gestos suaves. A vítima que se envenena toda vez que é ignorada. A boneca emocional que se desmonta ao menor sinal de abandono. Porque essa personagem que você interpreta é a razão de toda a sua dor. Você diz que é boazinha demais, que se doa muito, que sente demais. Mentira. Você manipula com afeto e chama isso de empatia. Você se silencia para ser aceita. Depois culpa o outro por não te ouvir. Você finge doçura, mas por dentro espera que o outro perceba a tempestade que você nunca teve coragem de mostrar. Quer liberdade? Então pegue a lâmina e comece a cortar. Corte os relacionamentos que alimentam sua personagem dócil. Corte os discursos de evolução que só servem para justificar sua covardia. Corte as amizades que validam seu sofrimento, mas não te confrontam. Corte a moral que você repete para não lidar com o próprio desejo. Você acha que está evoluindo. Está só decorando frases de autoajuda para continuar sendo a santa admirada. A mulher que sofre, mas é forte. A mulher que ama, mas ninguém entende. Pare. Você não precisa de mais entendimento. Precisa de fratura. Olhe para dentro. Se pergunte: quem eu seria se não precisasse parecer uma mulher admirável? O que eu sentiria se parasse de querer o controle emocional de tudo e todos? Quem eu deixaria ir se não tivesse mais medo de parecer fria?
Se essas perguntas doem, é porque você ainda protege a personagem. A que sorri com náusea. A que deseja, mas não admite. A que se sente vazia, mas continua dizendo: tá tudo bem. O amor que você quer não existe para quem ainda atua. O homem que você espera não aguenta mulheres que testam, fogem e punem. A liberdade que você fantasia não cabe em quem ainda tem medo de ser odiada. Você quer ser amada sem precisar mostrar sua raiva. Quer ser protegida sem abrir mão do controle. Quer ser desejada sem enfrentar a culpa que isso te causa. Você não quer uma relação. Quer um espelho que te devolva a perfeição emocional. Mas não existe isso. O amor real só começa quando a personagem morre. Freud sabia. E por isso foi odiado. Ele disse: a mulher deseja o que sua moral não autoriza. E quando ela não consegue lidar com isso, o corpo adoece. Dora não queria cura. Queria justiça emocional para um script que ela mesma não sabia como parar de repetir. Mas justiça simbólica exige sacrifício. E o sacrifício é sempre da imagem. Então, faça. Sacrifique a mulher que só ama homens inacessíveis, para continuar se sentindo especial e incompreendida. A mulher que foge de homens bons, para manter a fantasia do amor como dor necessária. A mulher que se sabota, para continuar no papel de quase feliz. Essa mulher precisa morrer. E só você pode matá-la. Com lucidez, com brutalidade, com silêncio. Chega de pedir desculpas por sentir. Chega de justificar abandono com energia. Chega de chamar covardia de sensibilidade. Dora foi a primeira a tossir essa mentira. A primeira a vomitar o script. Você vai ser a próxima? Ou vai continuar ensaiando a mesma peça, com atores diferentes, cenários novos, mas sempre com o mesmo final? A cirurgia é agora. Você não precisa entender mais nada. Só precisa escolher. Continuar interpretando a santa que sofre e nunca é feliz de verdade. Ou implodir a personagem e ver quem você é, quando ninguém mais aplaude. Você está sozinha diante da lâmina. Ou corta. Ou volta para a cela com maquiagem nova. Você chegou até aqui achando que entenderia Dora. Mas agora percebe. Dora não precisa ser entendida. Ela precisa ser reconhecida. Porque ela ainda está viva. Dentro de você. Dentro de todas. Dora é o nome clínico da sua dissimulação emocional. Do seu script de afeto reverso. Do seu desejo com culpa. Do seu toque com raiva. Da sua entrega sabotada antes de começar. Você sorri. Mas ainda repete o ciclo. Idealiza. Testa, rejeita, sofre, recomeça. E chama isso de amor. Você não está apaixonada, está em transe. Você não está ferida, está presa em um looping simbólico que não sabe como encerrar, porque ele garante que você continue sendo a personagem. A admirada, a incompreendida, a desejada, a que ninguém consegue lidar. Dora é o fantasma da mulher que exige ser lida com poesia, mas vive cuspindo metáforas de abandono. Ela não queria explicação. Ela queria presença. Mas não suportava ser vista sem máscara. Então se escondia nos sintomas. Você faz o mesmo. Se esconde atrás da ansiedade, do medo de ser vulnerável, de frases prontas de autoconhecimento. Não estou pronta. Preciso me curar primeiro. Meu processo é lento. Mas a verdade? Você só não quer ser desmontada. Porque sabe que se alguém tocar fundo demais, você vai desabar. E perder o controle é mais aterrorizante do que continuar sozinha. Dora vomitava a própria farsa. Você a estetiza. Ela tossia o desejo negado. Você publica frases bonitas sobre amor próprio enquanto implora, em silêncio, por aprovação. Ela desmaiava ao ser olhada como mulher. Você filma sua sensualidade com filtro, esperando que ninguém deseje de verdade, só admire de longe. Vocês são a mesma. A diferença é que ela não tinha stories. Você tem. E usa isso para continuar sendo santa, vítima e provocadora ao mesmo tempo. Freud escreveu: Dora me abandonou no meio do tratamento. E é isso que você faz. Toda vez que alguém chega perto da sua verdade, você foge. Não responde. Desvia. Ironiza. Adoece. Você não quer ser curada. Quer ser confirmada. Quer continuar doente. Desde que o outro diga que a culpa não é sua. Mas é. Porque agora você sabe.
Dora encarnou o arquétipo da mulher que vive testando o masculino. Não para ser amada, mas para sentir que tem poder. E se o homem passa no teste, ela o despreza. Se falha, ela o descarta. Você quer um homem forte, mas que obedeça seu drama. Quer um homem presente, mas que tolere sua fuga emocional. Quer um homem que te deseje, mas que nunca ultrapasse a linha do que você controla. Isso não é amor. É guerra fria. E você chama isso de relacionamento. A mulher moderna não é diferente de Dora. Ela só tem mais recursos para disfarçar. Faz terapia, medita, publica frases de Jung, mas continua testando até o homem sumir. Continua se sabotando para garantir o papel de vítima. Continua reclamando de abandono, mas nunca olha para como força o outro a desistir. Você quer o afeto, mas teme a entrega. Quer o toque, mas odeia ser decifrada. Quer o domínio, mas nunca a submissão da confiança. E Freud viu isso. E escreveu. E foi cancelado antes do termo existir. Você diz que merece mais, mas nunca suportaria alguém que te tratasse como prioridade real. Porque isso te desmontaria. Porque você ainda confunde amor com esforço, afeto com desafio, presença com fraqueza alheia. Dora não queria amor. Queria potência. Alguém que suportasse o colapso dela sem correr. Alguém que a tocasse sem violar. Alguém que a visse e ficasse. Mas isso exige algo que ela nunca teve: entregabilidade. Ela queria um homem mais forte que sua fuga. Você também. Mas toda vez que aparece, você se desmonta. Porque prefere estar no controle da ausência do que na entrega da presença. Essa é sua cela. Você a pintou com frases bonitas, aromatizou com livros de psicologia, decorou com espiritualidade pasteurizada. Mas ela continua sendo uma cela. E você, a carcereira. Dora te deixou a chave, mas ela vem com sangue. Sangue da personagem. Sangue da santa. Sangue da mulher que só se sente viva quando sofre com intensidade estética. Você vai usá-la? Ou vai continuar dentro, esperando outro homem tentar te libertar, para depois culpá-lo por não ter conseguido? Essa é a última frase. Não tem desfecho. Não tem moral. Só um espelho. Dora não morreu. Ela vive em você. Toda vez que você sente desejo e finge que não. Toda vez que testa o outro até ele desistir. Toda vez que reclama do sintoma, mas nega o corte necessário. Você diz que quer verdade. Mas ela está aí, agora. E você sabe. Ou você implode, ou segue sendo a boneca do seu próprio roteiro emocional. Silêncio. Você pode desligar agora, mas não vai esquecer o que viu.